A paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 19 de novembro. Eu acabei de chegar de uma das nossas congregações, da Assembleia de Deus Vidas para Cristo, a nossa igreja no Jardim do Lago 2, e eu fui muito impactado com a pregação, com a palavra que foi ministrada hoje. Quem compartilhou a palavra hoje foi uma irmã, nossa irmã Damares, uma palavra tremenda. Ela pregou sobre a vinha de Nabote. Isso está no livro de 1 Reis, capítulo número 21. Não sei se você já leu essa passagem, se você já estudou essa passagem, ou se você já meditou nela. Ela é muito forte, ela é muito. Todas as vezes que nós relembramos esta passagem ou ouvimos ela novamente, ela causa um certo impacto na vida do cristão. Porque o capítulo 21 descreve a história de um homem chamado Nabote. Não a história, né, mas uma passagem da sua vida, que foi quando o rei de Israel, o rei Acabe, cresceu seus olhos em uma propriedade. O texto de 1 Reis, capítulo 21, descreve que Nabote ele tinha uma vinha, que ele havia herdado essa vinha dos seus pais. E a sua vinha ficava ao lado do palácio de Acabe. A sua vinha era de Jezreel, e o rei de Israel, que era Acabe, foi visitar e viu aquela vinha e cresceu os olhos, desejou tê-la. Então ele chamou Acabe para fazer uma negociação, para negociar, e ele disse que queria fazer daquela vinha uma horta. Mas Nabote tinha um valor, aquela vinha para ele tinha um valor sentimental. Ele havia herdado aquela vinha dos seus pais. E ele não queria se desfazer dela. Ele não quis negociar a vinha. Mas Acabe desejou comprá-la e apresentou um certo valor, mas Nabote não negociou. O resultado desta passagem é que o rei Acabe ficou muito entristecido, como uma criança mimada. Ele vai para casa, ele não se alimenta, ele deita virado para a parede. A sua esposa vem conversar com ele, perguntar por que ele está triste, por que ele não se alimentou. E então ele relata, dizendo o seguinte, que ele quis negociar, comprar a vinha de Nabote, mas Nabote não quis vender para ele. E Jezabel chama a atenção de Acabe e planeja algo extremamente maligno, fazendo com que Nabote seja então morto. Ela planeja e acusa ele de falso testemunho, e então ele é apedrejado. Nabote morre, mas ele não negocia a sua vinha. Ele não vende a vinha. Ele não passa a herança que ele recebeu para Acabe. Isto é muito forte porque tem um significado muito profundo para nossas vidas. Nós que recebemos tantas heranças da parte do eterno Deus, nós que recebemos a salvação, nós que recebemos os dons, nós que recebemos absolutamente tudo, né? Família, bens materiais, tudo vem da parte de Deus. Mas sempre há um Acabe. Acabe representa Satanás. Aquele que quer roubar, aquele que quer tomar, aquele que quer negociar. Ele quer tirar aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos. E para isso ele vai intentar de todas as formas. Acabe representa a Satanás e os malignos desígnios de Satanás para tentar roubar o que nós possuímos. Nabote representa aquela pessoa que está consciente não somente dos dons que recebeu, mas também dos seus princípios e valores. E o cristão não pode negociar os seus princípios. O cristão não pode negociar os seus valores. O cristão não pode negociar a sua honra. Por mais que os valores sejam altos, por mais que a tentação chegue, nós precisamos defender os nossos princípios e os nossos valores. Então essa passagem ela causa um impacto muito grande para a vida do cristão, que a todo tempo ele é tentado, que a todo tempo ele passa por tentação, porque o inimigo da nossa alma ele quer roubar, ele quer negociar, ele quer fazer com que nós venhamos nos desprender, com que nós venhamos abandonar aquilo que nós recebemos, aquilo que nós herdamos, aquilo que veio até nós. O inimigo ele quer roubar a nossa família, ele quer destruir a nossa família. O inimigo ele quer roubar ele quer destruir o nosso caráter. O inimigo quer roubar tudo aquilo de valor que nós possuímos. E Acabe tentou não roubar, mas negociar. E é claro que essa negociação estava ferindo os princípios, propósitos, o caráter de Nabote. Nabote não negociou.
Nabote foi firme, foi convicto. Nabote não aceitou os valores que Acabe estava tentando passar em favor daquela vinha. Que eu e você possamos ter essa mesma resiliência de Nabote, não negociar os nossos princípios, não negociar os nossos valores, não negociar o nosso caráter, não desfazer daquilo que nós recebemos. Meu amado e querido irmão, a todo tempo, o inimigo da nossa alma ele vai tentar contra aquilo que nós possuímos, aquilo que nós recebemos. Mas nós precisamos defender com unhas e dentes aquilo que nós recebemos, porque tem um valor real. O inimigo ele tenta colocar preço. A nossa irmã que ministrou hoje falou essa frase, eu achei ela muito forte. O inimigo ele quer colocar preço. Preço no seu relacionamento conjugal, preço no seu caráter, preço nos seus bens. Mas o que nós recebemos não tem preço, tem valor. E valor não se negocia. Princípios não se negociam, pelo contrário, nós defendemos. Que você possa defender a sua fé, que você possa defender a sua família, que você não venha negociar os seus valores, o seu caráter ou a sua honra. Um prato de lentilha será colocado diante de você. Você se lembra quando Esaú chegou faminto do campo e Jacó estava fazendo um guisado e o seu irmão Esaú pediu um prato, mas Jacó disse que não lhe serviria a não ser que negociasse o direito da primogenitura. E Esaú, de tanta forma que estava, não pensou duas vezes, negociou o direito de primogenitura. Meu amado irmão, não negocie os seus direitos, não negocie os seus dons, não negocie as suas propriedades, não negocie os seus bens por coisas tão banais, por coisas tão fúteis, por coisas tão passageiras, por coisas que causam uma certa sensação de prazer, de alegria, ilusória e momentânea, mas depois você vai ficar no vácuo, no vazio. Nabote entendeu que ele não poderia negociar aquela vinha. A vinha não era só um pedaço de terra. A vinha não era somente um lugar onde vinhas estavam plantadas. Não, a vinha era uma herança, era uma herdade, era uma propriedade que veio dos seus pais e que não poderia ser negociada, segundo os princípios da própria palavra de Deus, né? Ele não poderia negociar, ele não queria e não deveria fazê-lo, e ele não fez. Que você também não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores. O inimigo tentará colocar um preço, mas você tem que entender que o que você recebeu não tem preço, mas tem valor. E valor é incalculável e inegociável. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com você. Eu gostaria de orar pela sua casa, pela sua família, pela sua parentela. Quem sabe você está vivendo dias maus, dias difíceis, dias onde você não tem força de orar, força de ler a palavra e nem de ir à igreja. Quem sabe você está enfrentando dias difíceis. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos aonde você estiver. Se você puder fechar os olhos, se você não puder, se concentre somente em Deus. Enquanto você está se concentrando, eu vou estar orando e eu creio que Deus vai estar intervindo em sua vida e na vida da sua família. Querido e eterno Deus, que nessa noite, ó Deus, enquanto eu estou orando, e o Senhor está vendo, ó Deus, esta pessoa que está assistindo esse vídeo, não sei se à noite, não sei se de madrugada ou se durante o dia. O Senhor sabe, ó Deus, como está a condição desse homem, dessa mulher, desta pessoa. Às vezes enfrentando lutas, ó Deus, problemas e adversidades no relacionamento, às vezes uma questão financeira, coisas que estão tirando a paz dessa pessoa. Mas o nome santo do Senhor, Senhor Jesus, eu lhe peço, visite esse homem, visite essa mulher, visite esta pessoa e trabalhe, Senhor Deus, na casa dele, trabalhe na casa dela. Não permita que o diabo destrua a vida dele, não permita que o diabo destrua a casa desta pessoa, não permita que o inimigo roube todos os dons e talentos que o Senhor concedeu a esta pessoa que está me vendo e me ouvindo. Querido e eterno Deus, eu oro pela salvação, pela cura, pelo milagre na vida desta pessoa. E eu creio que o Senhor pode, ó Deus, restaurar a fé, o ânimo e a disposição dessa pessoa em lhe servir. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.